Hello, folks. How are you? Hello! Nossa aula de hoje é sobre o Simple Past Tense nas formas interrogativa e negativa. Vamos lá! Na forma interrogativa, com exceção do verbo to be, todos seguem a mesma estrutura, que é a seguinte: usar did, depois vem o sujeito, depois eu tenho o verbo no infinitivo sem o to, o restante da frase e o ponto de interrogação. Por exemplo, quero perguntar se Joe jogou futebol ontem. Vou usar como? Did Joe play, que é o verbo no infinitivo sem o to, soccer yesterday? Did Joe play soccer yesterday? Joe jogou futebol ontem? Quando eu for transformar frases afirmativas em interrogativas, eu sigo o modelo. Por exemplo, na afirmativa, tem o sujeito, o verbo no passado, que aqui é regular, terminou com ed, e o restante da frase. Na forma interrogativa, eu vou começar com did, depois o sujeito e o verbo no infinitivo sem o to. Did Joe work hard yesterday? Não podemos esquecer do ponto de interrogação. A próxima frase. Carlos studied for the exam. O verbo é to study, que eu sei que quando ele termina assim e é de, é porque ele terminou em y. Como vai ser? Did, antes do sujeito. Did Carlos study for the exam? Agora eu tenho verbos irregulares. Paul came to school last month. Paul veio para a escola no mês passado. E Joe wrote a letter. Joe escreveu uma carta, por exemplo, ontem. Primeira coisa que eu vou precisar de uma lista de verbos irregulares, para eu saber como é esse came, por exemplo, e wrote, na forma básica dele, que é essa daqui, que aqui está escrito presente, mas seria a forma básica. Came, por exemplo, vamos procurar came, está aqui. Vou ver como ele é no infinitivo, que é o verbo come. Já tenho aqui para poder me guiar. Como vai ficar a interrogativa? Did Paul come to school last month? Did Paul come to school last month? Paul veio para a escola no mês passado? Em português é só botar o ponto de interrogação, mas em inglês eu tenho que botar o verbo auxiliar para indicar que o verbo está no passado, tá? Joe wrote a letter. Como é que vai ficar? Did Joe wrote? Wrote eu vejo como ele é no infinitivo sem o to. Did Joe write a letter? Joe escreveu uma carta. Na forma negativa, parecida com a afirmativa, porque eu tenho primeiro o sujeito, só que depois eu vou ter o did not ou didn't, que é a forma abreviada, mais o verbo no infinitivo sem o to, e o complemento da frase e o ponto final. Por exemplo, Bob, aí agora eu tenho que ajeitar o verbo aqui. Bob did not ou didn't, o verbo sem o to, work yesterday. Bob didn't work yesterday. Bob did not work yesterday. Tanto faz, posso usar a forma abreviada ou a forma completa. Bob did not work yesterday. Bob didn't work yesterday. Bob não trabalhou ontem. Usamos a mesma estrutura quando o verbo for irregular, ou seja, sujeito, did not ou didn't, o verbo no infinitivo sem o to e o restante da frase. Só que eu preciso novamente de recorrer à lista dos verbos. Quero botar esse verbo aqui, ó, Janet. O verbo aqui já está no infinitivo, então não preciso nem de procurar. Mas se ele estivesse no passado, se a forma fosse afirmativa, teria que procurar o verbo aqui e ver como ele é na primeira coluna. Como aqui eu já tenho no infinitivo os verbos, fica mais fácil. É só botar Jane did not or didn't. Eu quero dizer que ela não nadou na praia ontem. Didn't swim on the beach yesterday. Janet didn't swim on the beach yesterday. Agora aqui, eu não acordei tarde ontem. Vou botar o didn't ou did not e o verbo, como ele é no infinitivo, sem o to.
I did not wake up late yesterday. Vamos ver esta. Como fica a transformação da forma afirmativa para a forma negativa? Peter cooked dinner yesterday. Aqui eu botei o verbo já cook, porque ele terminou em ED. Era só tirar aqui, ó. Na negativa, Peter didn't cook dinner yesterday. Nada de cozinhar o jantar ontem. Peter não cozinhou o jantar ontem. Marta cantou minha canção favorita. Quero dizer que ela não cantou minha canção favorita. Como vai ficar? Marta didn't sing my favorite song yesterday. Aqui era sang, porque é a forma afirmativa. Eu procuro como é a forma no infinitivo sem o to, tá? Não pode esquecer. Nada de cantar minha música ontem. Vamos, para terminar, ver nas três formas, como eu faço a transformação. The girl washed dishes last night. A garota lavou a louça na noite passada. Quero perguntar, a garota lavou a louça na noite passada? É só começar com a palavra did, depois o sujeito the girl, o verbo no infinitivo sem o to, ou se eu não tivesse o infinitivo ali era fácil, ele terminou em ED, é só tirar o ED. Did the girl wash the dishes last night? Na forma negativa, the girl, primeiro o sujeito, depois didn't wash the dishes last night. E se eu quisesse escrever did not wash, estaria certo? Sim, mesma coisa. Na forma afirmativa, o gato miou a noite toda. That cat meowed all night long. Como vai ficar a pergunta? Did that cat meow all night long? Na forma negativa, that cat did not meow all night long. Ou didn't meow all night long. Na forma afirmativa, aquele homem abriu a janela há 1 minuto. Na forma interrogativa, primeiro vem o verbo ajudante, o did. Did the man open the window a minute ago? Na forma negativa, that man didn't open the window a minute ago. Viram como é fácil? Bem, pessoal, por hoje é só. See you next time. Bye bye.